Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto que é fascinante, porque não é só sobre detectar fraudes. É algo bem mais inteligente, é sobre construir um mundo virtual super realista para poder testar os próprios métodos de detecção. Vamos dar uma olhada em como essa engenharia toda funciona. E aqui está o grande dilema, né? Como é que a gente pode ter certeza de que uma fechadura é segura se a gente nunca tentou arrombar? Pois é, validar um sistema que foi feito para pegar uma coisa que a gente torce para nunca acontecer é um desafio enorme. E é exatamente isso que este projeto resolve de uma forma, olha, brilhante. Então, para a gente entender essa solução, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o problema do mundo real. Depois, vamos ver como esse mundo virtual é construído, sabe? Daí, a gente conhece o detetive digital, que caça as anomalias, mede o sucesso dele e, no final, a gente vê como a visualização de dados faz aparecer aquilo que os números sozinhos não mostram. Ok, vamos começar pelo começo, o cenário do mundo real. O nosso foco aqui são as ordens de compra corporativas. Sabe, aquele processo onde umas anomalias pequenininhas, muitas vezes invisíveis a olho nu, podem virar um prejuízo financeiro gigante e silencioso. E aqui está o ponto-chave. A gente precisa de um lugar seguro para treinar e testar as defesas. Pensa num simulador de voo, só que para analista de fraude. É isso. Um piloto não decola um avião de verdade sem passar horas e horas no simulador, certo? A lógica aqui é exatamente a mesma. É preciso ter um campo de provas para garantir que o sistema de detecção vai ser confiável na hora H. Tá, mas como é que se constrói esse tal simulador? A resposta está na geração de dados sintéticos. Basicamente, é criar um ecossistema de uma empresa inteira, completo e funcional, do absoluto zero, tudo dentro do computador. Tudo começa com a criação de um catálogo de 500 produtos únicos. A gente está falando de tudo, de pneu a acessório, cada um com sua faixa de preço certinha. Isso cria uma base super rica e realista para todas as transações que vão rolar depois. Depois disso, o código cria 100 fornecedores diferentes. E não é só um nome, não. Cada um tem um nome, um sufixo comercial, até uma região geográfica. Isso adiciona uma camada de realismo e complexidade que, nossa, é vital para esse mundo virtual. Ok, produtos e fornecedores prontos. Agora, o simulador entra em ação e gera cerca de 5.000 transações de compra. Isso num período de 2 anos. O resultado? Um conjunto de dados super denso, bem realista, com volume de sobra para esconder as anomalias que a gente quer encontrar. Agora, vem a parte mais legal. O simulador não cria só transação normal, não. Ele, de propósito, injeta 4 tipos específicos de fraude. Tem a duplicada, que é um pagamento em dobro, sabe? A preço alto, que é um superfaturamento na cara dura. A novo fornecedor alto, que simula aquele fornecedor fantasma com uma primeira compra bem suspeita. E tem a mais sutil de todas, a fornecedor muda a preço médio, que é quando um parceiro antigo vai subindo o preço aos pouquinhos. Cada uma delas é tipo uma isca que foi plantada ali para testar o nosso detector. Certo, o cenário está montado, as pistas foram plantadas, agora é hora de chamar o detetive. E essa é a parte do código que vai analisar cada transação uma por uma, sem descanso, procurando qualquer sinalzinho de fraude. E como é que ele funciona? Bem, o detetive digital segue umas regras bem claras, que são o espelho daquelas fraudes que a gente injetou. Ele olha ordens idênticas numa janela de 72 horas para pegar as duplicadas. Ele compara o preço de agora com a média histórica para achar desvios absurdos e ele sinaliza ordens de valor muito alto de fornecedores novos que nunca venderam aquele produto antes. Se qualquer uma dessas regras apitar, pronto, a transação ganha um score de risco máximo. É um sistema lógico, direto ao ponto e, olha, muito poderoso. Beleza, a gente criou o mundo, injetou a fraude, programou o detetive. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Funcionou? É exatamente aqui que todo o valor dessa simulação se prova de verdade. Mas calma, antes de olhar os resultados, a gente precisa entender os 2 erros mais críticos que podem acontecer. Primeiro, o falso positivo. É um alarme falso, sabe? O sistema aponta uma transação legítima como fraude, e isso não é só um incômodo, não. Isso pode parar uma operação, atrasar pagamentos e criar um problemão com os parceiros. Agora, o falso negativo, isso é muito pior. É quando uma fraude de verdade passa batido. Um é um problema de operação, o outro é um desastre financeiro. Para medir isso de um jeito profissional, se usa uma ferramenta chamada matriz de confusão. Pensa nela como se fosse um placar final de um jogo, que compara o que o sistema achou que era fraude com o que realmente era lá no nosso gabarito.
Ela dá pra gente os números exatos de acertos, de erros, enfim, uma visão super transparente da performance do sistema. E o resultado? É claríssimo. Um número bem alto de verdadeiros positivos, ou seja, o sistema pegou as fraudes que a gente plantou. E o mais importante, valores baixíssimos, quase zero, de falsos negativos e falsos positivos. Isso mostra que o detetive foi preciso, foi eficiente, foi exatamente o que a gente esperava dele. Mas, espera aí, a análise não termina só nos números. A etapa final é pegar todos esses resultados e transformar em algo que um analista, uma pessoa de verdade, consiga bater o olho e entender, de forma intuitiva e imediata. Olha, essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Um relatório cheio de números pode até ser preciso, mas uma boa visualização, ela conta uma história. Ela transforma aqueles dados brutos em insights de verdade, que ajudam a tomar decisões. E isto ilustra de um jeito brilhante. O script gera gráficos 3D que são interativos. Imagina só, um cubo, e cada pontinho ali dentro é uma transação. As transações normais, em verde, ficam todas juntas, formando uma nuvem densa, previsível. Mas as fraudes, em vermelho, elas se destacam, ficam flutuando longe do padrão. O analista pode pegar esse cubo, girar e literalmente ver as anomalias se separando do resto. É uma coisa, assim, incrivelmente poderosa. Então o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, simulação é a chave para a gente confiar nesses sistemas de detecção. Segundo, regras de negócio claras funcionam, e funcionam muito bem. Terceiro, avaliar a performance de forma rigorosa é o que mostra o valor real do trabalho. E por último, a visualização é o que conecta o mundo complexo dos dados com a nossa capacidade de entender as coisas. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Pensa comigo, se essa abordagem funciona tão bem para fraude em compra, imagina só as outras possibilidades. Que outros riscos de negócio, sei lá, desde problema na cadeia de suprimentos até o comportamento de um cliente, poderiam ser simulados, testados e até evitados nesse mundo virtual antes que virem um problema de verdade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.